Bem-vindo a mais uma leitura de escolha intuitiva. Esse vídeo, ele não tem tempo definido. Se você chegou até aqui, provavelmente tem uma mensagem para você, mas você precisa lembrar sempre que essa é uma leitura geral, feita para várias pessoas. Então é importante que você fique com aquilo que faz sentido, usando sempre a sua intuição, para saber se essa mensagem é para você ou não. Na leitura de hoje, a gente vai ver onde você deve colocar o seu foco nesse momento, nesse mês, nessa semana. Entenda como se aplica melhor para sua vida, né? Tempo é relativo. E eu trouxe aqui duas opções para você escolher. A primeira, a mica lilás, e a segunda, o quartzo rosa. Eu já separei algumas cartas de oráculo, de tarô e de oráculo, e eu vou fazer a leitura complementando a mensagem que sai aqui com o tarô. Se você quiser pausar o vídeo para escolher, você pode fazer isso. Eu vou dar prosseguimento, e se você quiser uma leitura particular direcionada para a sua própria energia, você pode entrar em contato comigo através do link que está na descrição. Então, eu vou começar com a mica lilás. Se você escolheu ela, deixar aqui, num lugar que não atrapalhe. E bom, as primeiras cartas, eu não vou definir muita coisa, eu vou só ver quais são as mensagens dela, definir no sentido de posição. Uma é a força, outra é o desafio. Não vou me apegar muito a isso nessa leitura. Vou trazer mais como uma mensagem geral. As duas cartas do tarô, que aqui tá funcionando meio como um oráculo. As duas cartas que saíram foi a carta do sofrimento e o 10 de ouros, nós somos o mundo. E a carta da dúvida. Bom, a primeira coisa que me ocorre é de que talvez você esteja num momento de escolha. Você precisa fazer uma escolha na sua vida, inclusive se essa não é a sua situação atual, em que isso está te demandando atenção, alguma escolha que você precisa fazer, é um bom indicativo de que essa mensagem não é para você. Pode ser que seja melhor você olhar a outra mensagem, a outra leitura. Mas essa carta do oráculo da deusa, eu não vou trazer o significado, eu não conheço essa deusa, Rhiannon. Então eu vou trazer só a palavra que vem acompanhando. E o que ela traz aqui é a dúvida, ou uma escolha que você tenha que fazer, um caminho que você precisa decidir se vai para um lado ou vai para o outro. E esse monte de animal na imagem, eles me trazem um pouco da ideia de que algo que pode te ajudar a decidir, a tomar essa decisão, é buscar se conectar com o seu instinto. Aquilo que, sabe assim, no seu âmago, você sente que você precisa ir para a direita, mas como você não tem certeza se é a melhor escolha, se vai te trazer o melhor resultado, então você está paralisada em dúvida. Lembrando que não escolher também é escolher. Mas entende se você não está deixando de ir pro lado que o seu instinto, a sua intuição está te guiando, por medo de sofrer, por medo de ter feito a escolha errada, porque talvez isso seja só o medo de você, o receio de você não conseguir bancar a sua escolha. Às vezes a gente sabe dentro da gente o caminho que a gente tem que seguir, a escolha que a direção que a gente tem que tomar.
mas a gente prefere não ir naquela direção e às vezes até procura a resposta ou o apoio através de outra pessoa, terceirizando a nossa responsabilidade, porque se der errado, foi a outra pessoa que te falou para fazer aquilo. Não foi você que escolheu. Isso é não bancar a sua escolha. Então, percebe se essa dúvida que está te cercando em relação à situação que for, não é só um medo de não conseguir bancar aquilo que você é. Porque é o que você é que está escolhendo o caminho. E se é a sua essência que está escolhendo o caminho, não tem como ser errado. Inclusive, por mais que você não tenha um resultado tão positivo como você gostaria, você ainda vai ter um resultado positivo, que seja o aprendizado. Porque você vai tirar disso pra lá na frente você não cometer o mesmo equívoco, né? Mas eu diria que é mais ou menos por aí. Eu ia falar mais alguma coisa, mas eu esqueci. Essas duas cartas, elas, juntando com essa ideia da dúvida e com isso tudo que eu falei até agora por 5 minutos, eu acho, talvez, entender se esse sofrimento, se essa dúvida que tá gerando sofrimento, tá gerando se essa escolha que tá gerando a dúvida e com isso tá te trazendo esse sofrimento, percebe se isso não é só interno, se isso não vem desse lugar que eu tava falando, porque o que me chama a atenção nessa carta, ela é uma carta do naipe de espadas, e pra mim tem aqui como se fossem umas nuvens. É como se as nuvens do naipe de espadas, elas falam... Nesse tarô se chama o naipe de nuvens. Então é um elemento que aparece, mas eu nunca tinha reparado nelas aqui. E é como se estivesse embaçando a visão dessa pessoa. É como se esse sofrimento viesse por essa visão distorcida, esse não conseguir enxergar além, porque além tem um céu super estrelado, mas ele está concentrado aqui no sofrimento dele, dentro desse espaço enclausurado, claustrofóbico, achando que não tem para onde ir, não tem outra coisa a se fazer a não ser ficar ali sofrendo. Mas tem. Com certeza tem. E é engraçado até que eu falei aqui, né, do céu estrelado, e essa carta é uma carta de um céu estrelado, né, uma visão lá de fora do planeta, cheio de estrelas. E é uma carta super próspera que traz uma noção de completude, de triunfo e de estabilidade também. De que aquilo que você estava trabalhando materialmente, inclusive, já que é uma carta do naipe de ouros, que fala sobre a materialidade, aquilo que você vinha trabalhando, fazendo, ação após ação, você vai chegar na reta, né, na linha de chegada. Você vai chegar lá, você vai prosperar, você vai vencer, você vai ter um resultado positivo. Mas para você chegar aqui, você tem que sair daqui. Você tem que entender como você resolve essa questão. E é através do seu instinto. Né? Lembrando que eu falei dos animais aqui. Eles me trazem bastante essa ideia de que é através, de fato, da sua verdade, da sua essência, daquilo que você é o que vai te ajudar a resolver essa questão. Eu vou ver uma mensagem complementar, já falei bastante coisa. Acho que, inclusive, poderia parar essa mensagem por aqui. O seu foco nesse momento tem que ser esse, né? Respondendo a questão do vídeo, é entender como
você segue e banca o seu instinto? Essa é a sua resposta, porque o resultado disso é muito positivo. A gente vai ver se tem uma mensagem complementar aqui através do tarô. Inclusive, vou mudar de ideia que eu ia fazer. Saíram essas duas cartas. O 3 de ouros e a Rainha de Copas. Eu costumo interpretar, se você já viu algum outro vídeo desse canal, eu interpreto as cartas de um jeito intuitivo, analisando o desenho de fato que tá na carta. Não exatamente, inclusive eu gosto muito de usar esse tarô aqui, porque ele foge do tarô tradicional, como esse aqui, por exemplo, tem imagens mais tradicionais. Eu gosto sempre de sentir o que a imagem tá me trazendo pra mensagem. E aqui, primeiro eu vou falar, tava olhando essa, mas primeiro eu vou falar sobre essa, porque a Rainha de Copas, ela é uma rainha, aqui, ela é a rainha da água, naipe de copas. A energia feminina das rainhas, né? Ela tá confortável onde ela tá. Ela tá, digamos que no lugar dela, no lugar de força dela. É aqui. Inclusive, por ser uma rainha, ela tá sentada nesse trono. Ela tem estabilidade. Isso associando a essa ideia aqui, né, desse lugar final da linha de chegada, onde tudo se resolve. É uma estabilidade. E é esse conforto de estar no seu lugar. Ela, inclusive, é uma figura que fica de olhos fechados, totalmente voltada para dentro. Totalmente conectada com ela mesma, conectada com o que ela sente. É um naipe que fala sobre sentimentos, sobre emoções, sobre o seu emocional. Mas aqui eu vou trazer para isso tudo que eu falei sobre bancar a sua escolha através do seu instinto. Você tem que ser como ela. Fechar os olhos, se conectar com você, com o seu interior, com a sua intuição, com a sua verdade, com o seu instinto, procurando dentro de você esse lugar de conforto. É nele que você vai achar a resposta. Ou pelo menos é nele que você vai achar a força para fazer a escolha, a melhor escolha nesse momento, a escolha mais acertada para você nesse momento. O 3 de ouros, para mim ele aqui tá falando sobre uma oferta. Existe uma oferta sendo feita, uma oferta uma oferta material, talvez, uma oferta de prosperidade, uma oferta próspera para essa pessoa. E talvez isso fale sobre os detalhes. Quais são os detalhes que você não está prestando atenção? Talvez no seu entorno, falando sobre essa questão que precisa ser resolvida, talvez no seu entorno existam elementos, sejam pessoas, sejam coisas, situações, que te apontam um caminho como sendo o melhor. E isso você precisa prestar atenção. Se você não está fazendo a escolha, como eu falei lá no início, se você não está fazendo a escolha, colocando isso na mão de outra pessoa para escolher por você. Ah, eu vi que é melhor eu ir por aqui, porque parece que é melhor, então eu vou, porque tem essas coisas aqui me mostrando que é por ali que eu tenho que ir. Isso não é
tomar essa decisão a partir de dentro. Isso é tomar uma decisão a partir de fora. Para mim aqui, você tem que fazer um balanço entre uma coisa e outra. Estar tão conectada com você mesma, com a sua verdade, que você consegue enxergar com muita clareza o que do externo está de fato te apontando para o lugar certo. Entende? É como se você, a partir disso, você colocasse uma lente de aumento super potente nos olhos, que é isso que vai te direcionar de fato para o caminho certo. Que talvez, se você não estiver conectada, você vai enxergar tão distorcido que você pode achar que está indo para o lado certo, mas não tá. Tem uma diferença entre uma coisa e outra. Eu vou tirar umas cartas do oráculo. Eu tava pensando se tem mais alguma mensagem, se isso até agora tá fazendo sentido, mas eu acho que tá. É uma mensagem bem simples até. Eu vou tirar algumas cartas aqui, ver se tem uma mensagem complementar do oráculo, trazendo frases ou palavras que ajudem a entender essa situação. Tá, vamos lá. Eu vou aceitar algumas dessas cartas aqui. Aqui tem muitas cartas, eu não vou aceitar isso. Eu normalmente aceito as que pulam, mas quando é uma ou duas. Então eu vou pegando as que vão fazendo sentido aqui. Tem tanta coisa que eu gostaria de te dizer. Existe uma outra opção. Sim, é um 3 também. Cadê o 3? Aqui estava o 3. Esse é o 3 de espadas no meu oráculo. Existe uma outra opção, existe... Não lembro se é de espadas mesmo. Mas existe sempre uma outra opção. Você tem opções. Você pode escolher entre uma coisa e outra. Mas você precisa entender o que. E eu acabei de olhar na câmera, era 18 e 18. Então, um número sincrônico jogado aqui aleatoriamente. E mais um 8 aqui. Quais são as verdades que te apoiam na sua decisão? Quais são as suas verdades? As verdades internas, não as verdades do seu entorno. Vícios, impedimentos, bloqueios e limitações. Para mim isso fala sobre esse exterior. É isso que tá do lado de fora. Tudo que tá te atingindo, que tá te cruzando do externo, vindo de fora para dentro, que tá te limitando, tá te ajudando a ter mais dúvida. Ao invés de resolver a sua dúvida, né, resolver a questão, tá trazendo mais dúvida. Mais uma carta do diabo. Eu tenho algumas cartas de número 15 nesse oráculo. Obcecadamente. As suas obsessões, aquilo que você... A carta do diabo, inclusive, bem lembrado, ela fala sobre instintos. O diabo é um arcano que fala sobre instinto. E aqui, essa palavra obcecadamente me trouxe a ideia de... O que você é tão obcecada, talvez, ou o que faz tanto sentido de ter na tua vida, algo que te desperta desejo, te desperta interesse, pelo menos, em uma opção e em outra. Pondera, analisa, coloca uma do lado da outra, ou as várias opções que você tiver de caminho, e entende e sente. Melhor que entender. Sente qual dos dois, exatamente, inclusive como você fez para escolher essa opção aqui. Que você olhou para 2 montinhos de carta e você sentiu que você deveria ir para um e não para o outro. É isso que vai te ajudar a resolver essa questão aqui. É o que você sente que é o caminho, que é a direção, que é a escolha certa. É aquilo que faz mais sentido
aproveitando a palavra sentido. O que você sente que faz sentido. Acho que isso você já sabe a resposta certa. Talvez você só não tenha segurança suficiente para bancar essa escolha, para arcar com as consequências. Bancar é isso, arcar com as consequências da sua escolha. Eu vou continuar virando essas cartas todas que caíram, tá? Só pra ver o que traz. Eu ia parar, mas aí cada uma que eu olho junta mais sentido. Mostre suas verdadeiras intenções. Autoexplicativa. Continue seguindo os sinais. O que você já sabe. Tanto os sinais exteriores quanto interiores. Internos ou externos. É difícil encontrar paz na insatisfação. De fato, é difícil você encontrar paz naquilo que não faz sentido para você. Naquilo que você acha que deveria escolher porque parece que é a melhor opção, dizem que é a melhor opção, mas não é aquilo que você realmente sente que é a melhor opção. Não dá para se satisfazer com uma resposta vinda desse lugar. Se você usa, então, no lugar disso, a resposta que vem de dentro, do seu instinto, da sua intuição, você concretiza. Você consegue plantar a semente certa, que vai gerar os frutos que você, de fato, deseja colher lá na frente. Eu vou terminar essa leitura aqui. Eu espero que ela faça sentido para você. Eu achei uma mensagem bem coerente nela mesma. As cartas todas vieram muito alinhadas umas com as outras. Para mim isso sempre reforça que era a mensagem que precisava ser dita. Então por isso mesmo eu espero que essa mensagem ressoe com você, faça sentido pra você. Se quiser me contar nos comentários se de fato fez sentido pra você, vou ficar muito feliz. E não esquece de se inscrever no canal para não perder outros vídeos como esse. E a gente se vê em breve. Até lá! Grupo 2, você que se conectou com o quartzo. Não sei se eu falei o nome do cristal no início. Eu tirei algumas cartas do oráculo antes e não vou me preocupar muito com posição do tipo força, desafio, positivo, negativo, nada disso. São só energias que trazem uma mensagem pra gente entender qual deve ser o seu foco nesse período, nessa semana, nesse mês. Enfim, adapte ao seu momento de vida. A primeira carta que eu puxei do oráculo das deusas saiu a Amaterasu. Mas eu não vou olhar para essas cartas. No primeiro grupo eu também fiz isso, avisei isso. Eu não vou olhar para a deusa em si. Se ela te despertar interesse, você pode procurar pesquisar sobre ela. Mas eu quis trazer só a palavra que vem associada a cada deusa, como o que seria esse foco. Aqui no caso saiu a beleza, e pra mim, aproveitando um pouco da imagem, pode ter a ver com a sua beleza física, pode ter a ver com a sua beleza interna também, né? Um autodesenvolvimento. Mas a primeira coisa que me ocorreu quando eu olhei para essa carta foi pensar, de alguma forma até associando uma coisa a outra, como aquele momento da gente olhar para si, um momento de autocuidado, de cuidar de si, cuidar da gente como um templo. Talvez, se você já não está fazendo isso, seja um período de você olhar mais para você mesma, buscar as formas que você pode trazer
para cuidar de si, cuidar do seu templo, que é o seu corpo. Inclusive, talvez não à toa você tenha escolhido o quartzo rosa. É um cristal, uma pedra que é associada ao amor, a esse sentimento de acolhimento, que tem a ver, sim, com a ideia da beleza. As outras duas cartas que saíram desse outro tarô aqui, que aqui eu tô usando como um oráculo, talvez, não sei, vamos ver. Saíram a carta do isolamento glacial e da coragem, que pra mim fala... Esse isolamento glacial, de alguma forma, eu associo ele aqui de duas formas. Primeiro, como talvez seja interessante que você, não é isolar no sentido negativo, mas que você se retire um pouco, talvez, do mundo externo, do burburinho do dia a dia, do mundo exterior, obviamente respeitando, né? Se você tem um trabalho para fazer, você vai para o seu trabalho. Não é deixar de fazer a sua vida diária, mas se isolar no sentido de se comprometer com a ideia de que você precisa reservar um tempo para cuidar de você mesma, reservar, talvez, talvez não viver tanto para o externo, né, para as demandas externas, e escolher olhar mais para dentro, olhar mais para você, tirar esse período, esse momento para cuidar de você. Porque cuidando de você, você ganha mais força para cuidar do seu exterior, para cuidar do mundo exterior, das suas outras funções, seja do seu trabalho, seja da sua família, dos seus projetos, enfim. Às vezes a gente precisa tirar um tempo, nem que seja só para descansar, sabe? Tirar um período, um momento, um dia, sei lá, para recarregar a bateria. Não fazer nada ou fazer algo no sentido de uma meditação, um relaxamento, uma massagem, alguma coisa, respeitando também as demandas do mundo pré-vacina, que no momento que esse vídeo está sendo gravado tá exigindo, né? A gente aqui no Brasil ainda não tem. Então, entenda como você pode resolver, equilibrar isso tudo na sua realidade. Mas é buscar uma forma de tirar um tempo para si. Até porque, como eu estava falando, né? Quando você consegue se equilibrar, você consegue equilibrar tudo ao seu redor. Essa carta, ela é feita de água. É um gelo. É uma água congelada, mas é água. Quando essa água derreter, ela vai fluir. A vida vai fluir. E as emoções, né? Aproveitando aqui também, existe uma possibilidade de mais fluidez na sua vida. Se você passar por esse pequeno período de cuidado com você mesma. E a outra coisa que essa carta me remeteu, principalmente por sair junto com essa, fala sobre limites. Usando essa ideia de se isolar no sentido de estabelecer limites, encontrar um jeito de impor, pelo menos de fazer com que quem está ao seu redor respeite os seus limites pessoais. Você não precisa fazer tudo por todo mundo para ser útil.
Você não precisa resolver todos os problemas do mundo para fazer sentido de existir no mundo. A sua existência, ela não precisa ser justificada pelo seu serviço. Pode ser também, principalmente se você trabalha com serviço. Mas não é porque você faz, não é só porque você é útil para alguém que você tá vivendo do jeito certo, digamos assim. Você pode tirar um tempo para você, ao invés de fazer pelo outro, fazer por você, e ainda assim você vai estar fazendo exatamente o que você precisa fazer, vai estar fazendo a coisa certa. Essa carta aqui da coragem, ela traz essa flor, né, que brota da pedra e tem essa luz que emana dela. Pra mim traz muito uma mensagem que é como se fosse o resultado final. Quando você consegue fazer isso aqui, que eu tava falando até agora, né, de olhar mais pra você, você floresce, você desperta e emana um brilho de dentro pra fora. É algo bom, é algo que é um movimento, é um processo que pode ser muito favorável, principalmente se você tá num momento de talvez se sentir abusada, talvez se sentir exausta de ter que dar conta de tudo e às vezes achar que nunca é suficiente o que você faz, sempre fica faltando fazer mais alguma coisa. Tá faltando, na verdade, nesse caso, você fazer por você. Isso tudo que você faz pelos outros é fazer por você mesma, em primeiro lugar. E aí, quando você dá conta de fazer por você, quando você cuida de você, você cuida melhor de todas as outras demandas. Bom, falei bastante. Eu vou tirar algumas cartas aqui do tarô para ver se tem alguma coisa, alguma mensagem complementar a isso que eu já falei até agora. Mas até aqui eu acho que tá bem claro. Poderíamos parar por aqui, exatamente como aconteceu no primeiro grupo. Mas vamos ver o que sai aqui. Eu acho muito engraçado quando acontece exatamente a mesma coisa. Saíram duas cartas. No primeiro também. Se eu não me engano, saíram duas. Bom, curiosamente saiu a carta da força aqui, que é a mesma aqui, né? Carta da força, número 8. E pra mim ela fala... Primeira coisa que me ocorreu quando eu olhei pra essa carta, quando eu vi que era a carta da força, foi aquela força que às vezes a gente faz na vida. Sabe assim, quando a gente tá forçando uma coisa pra que ela aconteça. E nem sempre na vida, na maioria das vezes, na verdade, não é uma questão de força, é uma questão de jeito. Então, quando você tira esse tempo pra você, você entende o que você tá forçando. Aproveitando isso que eu tava falando sobre limites pessoais, sobre não precisar dar conta de resolver a demanda de outras pessoas. Será que você não tá forçando ser mais do que você deve? Eu ia falar pode, mas deve. Quando você tenta dar conta de tudo, você começa a perder a sua força. E aí? Será que é jogo? É válido você continuar fazendo isso? A outra carta que saiu aqui traz a mesma ideia. Tem uma batalha acontecendo, o 7 de paus. Existe
essa luta, as duas cartas falam a mesma coisa, é muito engraçado, porque é quase que uma energia oposta a essa aqui. Aqui é muito de impulso, de briga, de ir pra luta, de batalhar. E aqui eu tava falando, né, sobre dar um tempo, pisar no freio, parar, pausar pra olhar pra si. Talvez você esteja no meio dessa batalha, perdendo as suas forças e sem saber para que lado ir, para que direção seguir, o que fazer para resolver. E aí, na verdade, é isso tudo que eu já falei até aqui sobre entender se você não tá fazendo demais pelos outros, demais pelo mundo e de menos por você. Para mim, escolha ver o mundo através das lentes do amor. Que é muito engraçado aqui. Bom, eu ia avisar que eu ia tirar mensagens complementares do oráculo. E já caíram essas duas. Como saíram essas duas cartas, eu resolvi aceitar. Porque, primeiro, fala sobre amor, complementando o que eu tava falando sobre o cristal, sobre a pedra de quartzo rosa. E essa escolha de cuidar de você mesma, de olhar mais para você do que para o outro, como uma medida medicinal, sabe? De cuidado mesmo. E lembrando que autocuidado não é só skincare, não é só fazer detox. É muito mais do que isso. Autocuidado passa, eu acho que em primeiro lugar, por isso tudo que eu falei sobre limites. Porque quando você entende qual é o seu espaço, é que você fica confortável no seu espaço, no seu lugar. E é a partir dele que você consegue crescer, ganhar mais força. Se perdoar, entender que, como eu disse, entender que você não precisa dar conta de tudo para existir, para justificar a sua existência no mundo. Entender que você pode só existir enquanto pessoa que cuida de si mesma e ainda assim você tem muito valor. Por isso, mostre suas verdadeiras intenções por você mesma, suas intenções. O que dessas ações que você tem feito pelos outros são intenções genuinamente altruístas, eu diria. Por que eu tô falando isso? Às vezes, aproveitando que eu tava falando sobre essa outra carta, às vezes a gente faz coisas achando, como eu tava dizendo, né? Eu faço pra ajudar porque isso justifica a minha existência no mundo. Se eu não fizer nada por ninguém, eu sou um peso morto no mundo. E aí você não tá fazendo isso de forma inconsciente, provavelmente. Você não tá fazendo isso pelo outro de fato. Você tá fazendo por você. Pra você não se culpar. Pra você, como algumas pessoas dizem, garantir o seu lugar no céu. Você é única e tem muito valor. Só reforça o que eu acabei de falar sobre o seu valor, que tá em você sendo você e não em você sendo profissional, sendo mãe, filha, namorada, mulher, esposa, companheira, qualquer coisa, né? Os seus papéis sociais. Você existe além dos seus papéis sociais. É isso que eu quero dizer. Você tem valor, sim.
apesar dos seus papéis sociais, além dos seus papéis sociais. Só que para você ter valor enquanto nesse lugar social, né, nessas funções, você precisa ver o valor em você por você, o valor interno. E você só consegue acessar isso e ficar em paz com o que você acessa quando você se cuida, quando você se olha, quando você escolhe que você é a parte mais importante dessa equação toda. Tome seu poder. Só um pequeno detalhe. Eu falei que essa carta aqui era da força. Vamos acabar por aqui, já tem bastante cartas. A última que saiu foi a carta do fogo interior, o As de Paus, que é o fogo inicial, a fagulha inicial que dá impulso para você fazer algo. É aquela ideia. Para mim, ela aqui, inclusive exatamente como no primeiro grupo, a última carta que saiu foi uma carta de As, uma carta número 1. E eu vou falar basicamente a mesma coisa. Para você atingir esse lugar de despertar ideias, despertar o seu fogo interior, esse impulso para você agir no mundo, você precisa passar por todo esse processo aqui antes. É ele que te dá o gás para você, que te dá o impulso, na verdade, para você agir depois. Então é como se fosse um caminho. Esse aqui vai ser o ponto final depois desse processo. Quando você passar por isso aqui, você chega nesse momento de ter essa força, ter esse gás, ter esse fogo, que aí te leva para um outro lugar. Aí a gente vai para uma outra leitura. Mas aqui é isso. Esse é o seu foco esse mês. Cuidar de si. A mensagem ela é bem objetiva, na verdade. Eu espero que essa mensagem faça sentido para você. Eu vou finalizar a leitura por aqui. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve para não perder outros vídeos como esse. E se quiser me contar nos comentários o que você achou dessa leitura, eu vou adorar saber. E a gente se vê em breve. Até lá!